Olá pessoal, esse é o canal Geopoliticando, sejam bem-vindos e vamos direto ao assunto, tratando primeiramente dessa matéria. São várias as que nós vamos tratar hoje. Milei teria dito que iria trabalhar para devolver as Malvinas à Argentina. Várias pessoas me mandaram essa matéria, inclusive me perguntaram em off o que eu achava. Eu digo que ou ele está mentindo ou ele vai fazer apenas uma tentativa diplomática. Ele obviamente não vai atacar militarmente as Malvinas, que hoje se chamam Ilhas Falkland, e também, sinceramente, não acredito que nem ele acredite que vá conseguir trazer as Malvinas de volta. Ele falou isso durante um evento marcando os 42 anos da Guerra das Malvinas, porque é popular na Argentina que o presidente diga que vai recuperar essas ilhas para o país. Seja esquerda, centro ou direita, todo mundo quer as ilhas de volta, até por uma questão de honra. Mas por que eu digo que, na minha opinião, nem ele acredita que vai conseguir isso? Porque a Argentina fez um pedido oficializando a entrada e o ingresso como parceiro global da OTAN. Eu já falei sobre isso em vídeo anterior. Ora, se a Argentina vai virar as costas agora para o BRICS e vai se aproximar dos países chamados ocidentais, obviamente que a Argentina não vai entrar em confronto com o interesse do Reino Unido. Porque, para quem não sabe, é o Reino Unido que domina as Malvinas atualmente, chamando-as inclusive por outro nome, as Ilhas Falkland. Então, para entrar na OTAN, a Argentina vai precisar do aval do Reino Unido, que é inclusive um fundador da OTAN. Atualmente, a OTAN possui 29 países membros, mas ela foi fundada em 1949 por 12 membros, sendo 2 deles o Reino Unido e os Estados Unidos, que são os principais cabeças dentro da OTAN. Então, ninguém entra na OTAN sem a aprovação do Reino Unido e dos Estados Unidos. Certo? Então, a Argentina não vai confrontar com o Reino Unido pelas Malvinas. E duvido muito que o Reino Unido vá ceder gratuitamente as Malvinas de volta para a Argentina, considerando que a Argentina, a qualquer momento, pode dar meia volta, volver e retornar à esquerda, e aí, então, as Ilhas Falkland, ou Malvinas, estariam de volta nas mãos da Argentina, dessa vez, então, sob domínio dos BRICS. Para o Reino Unido, para os países ocidentais, é muito importante manter essa base ali próxima da Argentina, até para infligir um pouquinho de medo, não só na Argentina, como também aqui no sul do Brasil, caso o Brasil um dia quisesse se voltar contra o Reino Unido. É mais ou menos como os Estados Unidos tendo a ilha de Taiwan do lado da China. Então é estratégico para eles, eles não vão devolver, na minha opinião, nem de bom grado e nem de mau grado. E vamos adiante aqui. Um estudo alerta para risco de colapso em metade das principais cidades da China. Eu levei no vídeo de hoje um artigo da The Economist, uma capa da The Economist, falando sobre o colapso do mercado de residências também nos Estados Unidos. Na China, nas últimas décadas, o país viveu uma das expansões urbanas mais rápidas e extensas da história da humanidade, que pode estar ameaçado pela subsidência de terras. De terras. Metade das principais cidades chinesas sofre dessa subsidência moderada grave, afetando quase 1/3 da população. Um fenômeno associado a causas humanas, como a extração de água subterrânea ou o peso dos edifícios. Então, o colapso, além de econômico, além de todos os problemas que a economia da China está sofrendo, com excesso de casas, ainda tem isso aí para somar, no caldeirão da bruxa aí, que está trazendo aí um grande problema não só para a China como para o Brasil, porque a Vale, por exemplo, depende de vender ferro para eles construírem por lá. Bom, se colapsar tudo por lá, de repente eles tenham de reconstruir. Mas mudando de assunto, a Hamas está admitindo, segundo a matéria aqui do Israel 365 News, que eles podem ter menos de 20 reféns vivos. Mais ou menos aquilo que eu dizia que eu acreditava que que seria a realidade, porque se de fato, sempre foi o meu pensamento, se de fato eles tivessem ainda esses reféns, eles já teriam entregado
para tentar evitar, né, que Israel continuasse avançando. Como eles não tinham, eles tinham de fazer de conta que tinham, porque já não tinha mais com o que negociar um cessar-fogo mesmo, né? E aparentemente agora, conforme o cerco está se apertando em Gaza, parece que eles vão começando a admitir que realmente não tem mais as pessoas com eles. Isso é uma coisa bárbara, né, o que aconteceu. E pior ainda, a gente imaginar o que pode ter acontecido com essas pessoas enquanto estavam, né, reféns. É inacreditável, né, que o ser humano chegue a esse nível no século em que nós estamos vivendo, conhecedores de toda a barbárie que já se passou no passado e tudo se repetindo de novo. Então, a recente ronda de negociações de cessar-fogo realizada no Cairo começou no dia 7 de abril. Na noite de sábado, no auge do ataque massivo do Irã, o Hamas rejeitou uma oferta de cessar-fogo temporário em troca de libertação dos reféns, que mantém há mais de 6 meses. Em resposta, o Hamas exigiu que Israel cessasse totalmente e de vez as suas ações antes que quaisquer reféns fossem libertados. A rejeição da proposta dos 3 mediadores, afirmou o gabinete do primeiro-ministro num comunicado que incluía espaço significativamente maior para a flexibilidade do lado israelita, prova que Sinwar não está interessado no acordo humanitário e no regresso dos reféns e continua a aproveitar as tensões com o Irã para tentar unir os teatros e conseguir uma escalada geral na região. Muita gente deixou de dar atenção às questões envolvendo Israel e Irã, achando que os ânimos simplesmente se acalmaram, e não é verdade. A coisa por lá continua, embora os dois estejam, vamos dizer assim, criando esses atritos de uma maneira relativamente controlada, mas isso pode a qualquer momento sair desse ponto de equilíbrio, né? Porque as coisas não estão realmente para brincadeira. Tanto é aí que até os Estados Unidos está continuamente pressionando Israel. O Netanyahu, inclusive, prometeu golpes dolorosos ao Hamas e comparou o grupo ao faraó. Até eu vi um vídeo aí dizendo como é que a mídia trataria hoje Moisés, né, quando as pragas do Egito estivessem atingindo o reino do faraó, né? Como é que a mídia relataria. Foi bem criativo, inclusive, esse vídeo. Israel está se preparando para intensificar sua campanha contra o Hamas na faixa de Gaza, disse o Benjamin Netanyahu no domingo, poucas semanas depois que as forças de Israel retiraram a maior parte de suas forças do sul de Gaza. O primeiro-ministro emitiu uma mensagem de vídeo em hebraico no domingo, destacando o próximo Festival da Páscoa, que começa na segunda ao pôr do sol. Falando sobre a devolução dos 133 prisioneiros restantes em Gaza. Eu digo que possivelmente já não restem mais 133. Número bem interessante, inclusive, né? Papa Francisco no Dia da Terra. Diz ele que o planeta está caindo em ruínas. Um símbolo aqui do Sol, um girassol, né, sendo dado a ele. E que essa ruína que o mundo estaria caindo, segundo ele, seria graças ao fracasso da humanidade em proteger o mundo. A nossa geração legou muitas riquezas, mas não conseguimos proteger o planeta e não estamos salvaguardando a paz. Somos chamados a nos tornar artesãos e zeladores da nossa casa comum, a Terra, que está caindo em ruínas. Eu não sei até que ponto existe razão nesse argumento dele. Obviamente ele totalmente errado não está, mas a verdade é que a grande ruína que a humanidade está caindo começa pela ruína espiritual. Um dia eu quero explicar para vocês qual a base do pensamento pelo qual filosoficamente eu concluí que o mundo iria realmente caminhar agora para a divisão nos 10 reinos, né, dessa nova ordem global de coisas, com a queda do globalismo, que eu penso que seja até razoavelmente iminente. Mas a base desse pensamento está calcado no fato de que a humanidade, em grande quantidade, abandonou a sua fé. Não importa que fé que seja, mas se você parar para notar, seja nas fés monoteístas ou politeístas ou até, enfim, fés orientais de todos os tipos,
o abandono àqueles dogmas antigos é generalizado. Isso é um dos motivos pelo qual, né, os 10 reinos vão se formar. Um dia eu gravo um vídeo especificamente só sobre isso, daí eu não trago matérias comentando isso. E uma das coisas que é um sinal dos tempos, né, de que as pessoas estão preparadas para serem enganadas sob qualquer argumento, é isso aqui, ó, os fake aliens, né? Eu não acredito nessa coisa toda de alien e OVNI, isso aí é tudo uma grande fraude. Existe uma história bem cabeluda por trás disso aí, bem pior do que a história de OVNI e ET, mas as pessoas estão abertas a acreditar nessa grande mentira do OVNI, né? Ou melhor, dos extraterrestres. Tanto é que está cada vez mais na moda comentar sobre isso, né? Então, isso tem a ver com geopolítica, porque imagine, se você tiver milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas já acreditando nisso, é óbvio que a política pública será orientada a isso, porque as pessoas votam conforme a crença delas, né? Então, os OVNIs estão mais na moda, né? E mais do que nunca, e dominando as notícias. E aqui está o que vem a seguir. Então, essa matéria diz o seguinte: cerca de 8 anos atrás, comecei a contar a amigos e familiares, eventualmente, a todos vocês, que uma invasão alienígena estava chegando. É uma falsa, mas ainda assim estaria em todos os noticiários. Então, basicamente, o que ele está dizendo? Que uma falsa invasão alienígena está sendo urdida, né, para as pessoas acreditarem nessa grande bobagem, uma das maiores fraudes que a humanidade já viu, sendo urdida há décadas. E as pessoas, infelizmente, são burras o suficiente, me desculpe a palavra, e vão ser enganadas mais essa grande psiópia. Enfim, pessoal, o vídeo de hoje é curtinho, né? Um dia eu quero falar para vocês a respeito da base filosófica e dos 10 reinos, mas hoje eu não tenho muito tempo, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.